Você consegue imaginar como seria sua vida se, em apenas um único dia, rompesse de vez com tudo aquilo que te trava e paralisa? Parece absurdo, não é? Um único dia mudar tudo, mas é justamente essa contradição que Napoleon Hill nos convida a encarar. A maioria das pessoas vive dizendo, um dia eu mudo, quando o verdadeiro ponto de virada começa quando você diz, hoje é o meu dia 1. Se você está cansado de sentir que está andando em círculos, sentindo que merece mais, mas não sabe por onde começar, este vídeo é para você. Muitas pessoas vivem presas numa falsa sensação de segurança e dizem, um dia eu mudo, como se esse um dia existisse no calendário. Mas esse dia nunca chega, porque na verdade ele não existe. Esse é o grande golpe invisível que a mente aplica na própria vontade. É mais confortável dizer que vai começar quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, algo como 20 mil reais, ou quando tudo melhorar. Mas sabe o que está por trás disso? Medo. Medo de falhar, de ser julgado, de tentar e descobrir que não é bom o suficiente. Esse medo paralisa, rouba sonhos e transforma pessoas cheias de potencial em meros espectadores da própria vida. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante e deixou de lado? Quantas vezes pensou, eu poderia estar mais longe do que estou agora? Isso não acontece só com você. É a realidade de mais de 90% das pessoas, segundo um dado da Universidade de Scranton. 92% das pessoas não alcançam suas metas de ano novo, não por incapacidade, mas porque esperam o momento certo. Enquanto isso, o tempo, esse recurso que não volta, vai embora, levando junto a confiança e os sonhos não realizados. O que diferencia quem realiza de quem só sonha não é sorte nem inteligência, é a decisão de agir mesmo com medo. Napoleon Hill disse, o maior risco não é errar, é nunca decidir. E todos os bem-sucedidos que ele entrevistou tinham isso em comum. Ação. Pode ser mandar um e-mail, se inscrever num curso, ligar para alguém, fazer um orçamento, começar um projeto, o que for. Escolha uma, só uma. E agora se comprometa em fazer isso ainda hoje, não amanhã, não depois do almoço, hoje. Isso pode parecer pequeno. Mas é assim que se quebra o ciclo da estagnação. Você não muda sua vida inteira de uma vez. Você muda uma decisão. E essa decisão muda seu ritmo, sua energia, seu foco. A cada passo tomado hoje, você cria impulso para os próximos. Quer outro dado impressionante? Um estudo de psicologia comportamental da Duke University mostrou que mais de 40% das nossas ações diárias são baseadas em hábito. Isso significa que se você não interromper o padrão, vai continuar repetindo exatamente a mesma vida todos os dias, esperando por um dia que nunca chega. E eu preciso te dizer uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Nenhuma mão mágica vai surgir para resolver sua vida. Você é o único responsável por marcar o seu dia 1. E quando você decide isso, algo muda profundamente. Você passa de espectador para protagonista. Você deixa de esperar e começa a construir. Napoleon Hill escreveu isso com todas as letras. O sucesso favorece a alma determinada que escolhe a ação ao invés da espera. Ele acreditava tanto nisso que mesmo depois de ser rejeitado por dezenas de editoras, continuou escrevendo e publicando seus ensinamentos por conta própria. Ele foi ridicularizado, passou por dificuldades financeiras equivalentes a mais de 500 mil reais hoje, enfrentou crises pessoais. Mas ainda assim, todos os dias, ele fazia o mesmo, acordava e escolhia agir. E é por isso que hoje, décadas depois da sua morte, estamos aqui falando sobre ele, porque suas ações foram maiores que seus medos. Então eu te pergunto, você vai continuar dizendo um dia, ou vai transformar hoje no seu verdadeiro dia 1? Eles escolhiam um propósito e se comprometiam com ele como se fosse a missão mais importante do mundo, porque era. Walt Disney, por exemplo, não nasceu gênio.
Ele foi um garoto pobre que vendia jornais e desenhava ratos no papel. Mas dentro da mente dele havia um mundo onde a imaginação era mais forte que as limitações. E ele decidiu criar um lugar onde adultos poderiam voltar a sonhar. Essa clareza fez ele suportar falência, críticas, rejeições e obstáculos que destruiriam qualquer um sem um propósito claro. Seu legado existe até hoje porque ele sabia exatamente o que queria construir. Agora pensa em você. Qual é o legado que você quer deixar? Se você sumisse hoje, qual impacto deixaria no mundo, na sua família, nos seus amigos, em você mesmo? A resposta dessas perguntas não é um luxo, é uma necessidade, porque sem essa clareza, qualquer distração vira prioridade. E é isso que te afasta do que você veio fazer aqui. Um estudo da revista Psychological Science mostrou que quem tem propósito vive mais e com menos estresse. Essas pessoas também têm níveis mais altos de satisfação pessoal. Ou seja, saber o que está fazendo aqui é questão de sobrevivência emocional e física. Napoleon Hill passou por crises financeiras, tentou ser advogado, jornalista, até entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico da época, com fortuna equivalente a mais de 6 trilhões de reais. Carnegie perguntou se ele aceitaria passar 20 anos estudando os mais bem-sucedidos da história para criar uma filosofia do sucesso. Hill disse sim, e esse sim definiu sua vida. Ele se dedicou por 2 décadas sem garantia de retorno financeiro, porque o propósito estava claro. Ele sabia exatamente o que precisava fazer, e isso fez dele um dos autores mais influentes da história. Essa clareza não é privilégio de gênios, é decisão. Pare de pensar que propósito é inalcançável. Ele pode estar naquilo que você ama, que te revolta, ou até na dor que passou. Propósito nasce da vontade de transformar. Se sente que vive no piloto automático, que perdeu o brilho, faz muito e realiza pouco, o problema pode ser a ausência de um porquê, e a cura está em parar e perguntar com sinceridade: para onde estou indo? Até o jeito como você fala e olha, as pessoas vão mudar, porque quando você tem um propósito claro, até os nãos do mundo deixam de doer tanto, porque você sabe exatamente o sim que está buscando. Tudo começa com uma escolha: continuar vivendo sem direção ou parar e definir com coragem o que você veio fazer aqui. O resto, foco, ação, progresso, vem como consequência, e sua nova vida começa quando você responde com sinceridade: qual é o meu propósito? Existe uma palavra que, quando compreendida de verdade, transforma qualquer derrota em impulso, qualquer dor em combustível e qualquer fracasso em fundação para a vitória. Essa palavra é resiliência, que não é apenas aguentar firme, mas a arte de se reconstruir mais forte após cada queda. É a força silenciosa que separa os que param dos que persistem. E talvez o que esteja faltando na sua jornada não seja talento ou oportunidade, mas sim resiliência. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente, mas ela só floresce quando você decide aprender ao invés de se vitimizar. O fracasso, quando bem interpretado, é um professor mais eficaz do que qualquer curso, livro ou mentor. O problema é que a maioria das pessoas interpreta a dor como sinal de que devem parar. Então recuam e dizem a si mesmas que talvez aquilo não seja para elas. Mas e se for exatamente para você? E se a dor for preparação para o que está por vir? E se essa dificuldade for o único caminho para o próximo nível da sua vida? Abraham Lincoln, citado por Hill, enfrentou derrotas eleitorais, falhas em negócios, perdeu a mulher amada, entrou em depressão profunda, mas não desistiu. Cada queda dele era seguida de mais força e clareza. A resiliência não apagou sua dor, mas deu propósito a ela. Aqui está uma verdade dura. Ninguém passa ileso pela vida. Todos vamos fracassar, errar feio, perder o controle e ouvir que não somos bons o suficiente. Mas o que define o futuro não é o que acontece com você, e sim o que você faz com o que acontece, e a ciência confirma isso. Um estudo da Harvard Business Review
Revelou que os mais bem-sucedidos transformam falhas em aprendizado rápido, como Napoleon Hill, que em 1929 perdeu tudo e chegou a viver escondido, sem apoio nem dinheiro. Mas foi nesse período que ele escreveu alguns dos trechos mais intensos e reveladores do seu trabalho. Porque foi no fundo do poço que ele descobriu que ainda havia um degrau abaixo. E mesmo assim, ele continuava com o poder de decidir o próximo passo. Hill não só se reergueu, como refinou suas ideias. Escreveu e publicou Think and Grow Rich, que impactaria milhões de vidas ao redor do mundo. A resiliência dele não foi um milagre, foi uma escolha repetida diariamente, mesmo com tudo dizendo que não valia a pena continuar. Talvez você esteja num momento assim. Talvez a vida tenha te derrubado. Talvez você esteja desanimado, cansado, sentindo que nada muda. E eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil. Não vai. Mas estou aqui para te lembrar que isso também vai passar se você não parar. Porque o verdadeiro fracasso não é cair. É decidir ficar no chão. Resiliência é levantar mesmo ainda sangrando. É tentar de novo, mesmo ainda com medo. É não se conformar com a dor, mas permitir que ela te transforme. É perguntar para si mesmo com sinceridade: o que essa situação está tentando me ensinar? Porque existe uma lição em tudo. E quem aprende rápido, avança rápido. Você precisa começar a ver cada dificuldade como um teste da vida, perguntando: o quanto você quer isso de verdade? E sua resposta não é verbal, é prática. É o que você faz no dia seguinte quando tudo ainda dói. É o que você decide repetir, mesmo sem aplauso, mesmo sem retorno imediato. Resiliência é consistência emocional em tempos de caos. E olha só, isso não é uma característica de pessoas especiais. É uma habilidade treinável. Você fortalece sua resiliência assim como fortalece um músculo. Cada vez que você resiste à tentação de desistir, você está treinando. Cada vez que você recomeça depois de uma falha, você está treinando. Cada vez que você levanta a cabeça diante de um não, você está se preparando para o sim que vai mudar tudo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você desenvolve essa resiliência, você se torna uma referência silenciosa para quem está ao seu redor. Pessoas vão olhar para você e pensar: se ele conseguiu passar por tudo isso e ainda assim continua, então eu também posso. E esse talvez seja o maior impacto que você pode causar no mundo. Inspirar os outros pela sua força, pela sua resistência, pela sua coragem de continuar, mesmo quando todos os motivos apontavam para o fim. Então agora eu te convido a fazer um compromisso com você mesmo. Um compromisso de não desistir no primeiro obstáculo, de usar cada queda como tijolo da sua fundação. Um compromisso de entender que dor não é o fim, é o começo da transformação. Existe uma força invisível que separa quem vive sonhando de quem realiza. Ela não é ensinada nas escolas, não está no seu currículo e muitas vezes é ignorada porque é silenciosa, discreta, mas absolutamente poderosa. Essa força se chama autocrença. Acreditar em si mesmo de forma profunda, inabalável, constante, é o que torna qualquer objetivo possível. Não importa o quão distante, difícil ou improvável ele pareça. Se você não acreditar que é capaz, ninguém mais vai. A maioria das pessoas não falha porque tenta e erra. Elas falham porque nem tentam, já se imaginando incapazes. E o mais cruel é que esse pensamento se disfarça de bom senso. Ele sussurra: seja realista, isso não é para você. Essa voz que Napoleon Hill chamava de o ladrão sorrateiro dos sonhos é o que destrói mais carreiras, mais relacionamentos, mais futuros do que qualquer obstáculo externo. E ela não grita, ela sussurra. Mas cada vez que você escuta e acredita, você dá um passo para trás até parar de andar por completo. Hill dizia que a crença vem antes da prova. E é verdade, você não espera que os outros te aplaudam para começar.
você começa acreditando que vale a pena mesmo que ninguém entenda ou veja. Porque o mundo não recompensa o mais talentoso nem o mais esperto. Ele recompensa quem age com convicção. Um dos exemplos mais impactantes que Hill compartilhou foi o dos irmãos Wright. 2 homens sem formação universitária, sem dinheiro, sem apoio político, mecânicos de bicicleta, dizendo que iam fazer o ser humano voar, foram ridicularizados, ignorados e desacreditados. A ciência dizia que era impossível, a imprensa fazia piada. Mas sabe o que os manteve de pé? A crença. Eles acreditaram antes que houvesse qualquer prova e se tornaram os primeiros a fazer a humanidade voar. Agora, quantas vezes você já teve uma ideia que te empolgava e abandonou porque achou que era demais para você? Quantas vezes se comparou com os outros e concluiu que não tinha o que precisava? Quantas vezes desistiu de algo antes mesmo de tentar, só porque não se sentia bom o bastante? Essa dúvida não nasceu com você, foi plantada pelas críticas que ouviu, erros que cometeu e comparações que fizeram. Mas sabe o que é mais forte que isso tudo? A sua decisão de não acreditar mais nessas mentiras, e aqui vai um dado real. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pessoas com mentalidade de crescimento têm desempenho muito superior. Aquelas que acreditam que podem melhorar com esforço e dedicação superam as que acham que suas capacidades são fixas. Ou seja, não importa quanto você sabe hoje, mas quanto acredita que pode aprender, evoluir e se superar. E é essa escolha que você precisa fazer agora. Escolher acreditar em si mesmo antes da evidência, do resultado, do sucesso. A crença é a semente, o sucesso é a colheita, mas sem plantar, nada floresce. Não falo de crença vazia, arrogante ou fantasiosa, mas de uma fé prática que te faz levantar da cama com propósito, começar com medo e agir mesmo sem ter tudo sob controle. Essa crença molda sua postura, voz e olhar. As pessoas ao seu redor começam a te ouvir diferente, e o mundo responde à energia de quem sabe o que quer. Quando acredita com força, atrai aliados, oportunidades e soluções. Não por mágica, mas porque sua clareza cria movimento. Agora deixa eu fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Quantas oportunidades você já perdeu por não confiar em si mesmo? Seja honesto. Enquanto continuar se vendo menor do que realmente é, vai se contentar com menos do que merece. A grande virada acontece quando entende que não precisa esperar mais nada, nem o tempo certo, nem aprovação, nem se sentir pronto. Tudo começa quando decide agir mesmo com medo e sem garantias. O ponto mais importante é simples e poderoso. Você tem o poder de transformar sua vida em um dia, desde que escolha começar hoje. Obrigado por estar aqui. Te espero no próximo vídeo.